paz, irmãos. Amém? Dá um nervosismo toda vez que a gente sobe aqui. Mas Jesus abençoa. Amém? Queria que você cumprimentasse o irmão que está do seu lado e dissesse assim: que bom que você veio à casa do Senhor. Que bom que você veio no lugar certo. Que aqui é o lugar certo. Certo para você que precisa de oração, para você que precisa entregar sua adoração. Esse é o lugar certo, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria meditar com você na palavra do Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse 3. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer amém? Irmãos, eu estava meditando a palavra de Deus para trazer para os irmãos. Hoje o pastor está pregando fora. Mas domingo que vem está aqui, em nome de Jesus. A gente já está sentindo falta dele, viu, pastor? Domingo. E meditando na palavra do Senhor, escutando alguns hinos, alguns louvores. E eu escutei um louvor que ele chama assim: Onde está Deus? É o nome do louvor. E essa música, sabe quando vai ficando remoendo, assim, na sua cabeça, vai martelando. Se você tiver a oportunidade depois de escutar esse hino, fala assim: Onde está Deus? Fala para crentes. Você já conhece Deus, você já tem a verdade, foi liberto, mas onde está Deus na sua vida? E refletindo sobre essa música e lendo essa palavra, aqui diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa. Eu comecei a refletir sobre uma possibilidade de Deus estar do lado de fora. Que se Deus vai bater a porta, bater, e se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com eles. Então eu fiquei refletindo, eu falei assim: gente, será que existe essa possibilidade de Deus estar do lado de fora? Será que eu estou deixando Deus do lado de fora? Como é que está a minha vida? Como é que eu entendo melhor o que está acontecendo? Eu queria refletir isso com vocês. Eis que estou à porta e bato. Ela retrata, né, que o Senhor Jesus, ele está procurando algum lugar para entrar. E quando essa carta foi escrita a igrejas, foi escrito para crentes, foi escrito não para recém-convertidos, foi escrito para quem já conhece a palavra de Deus. Então Deus está falando assim, retrata que Deus está procurando entrar dentro da nossa igreja, ou igreja do Senhor. Se você abrir a porta e bato, e Deus, com essa palavra, ele busca a renovação da comunhão. Quando Deus bate, pede para entrar, a gente entende que ele está procurando entrar para buscar uma comunhão. Mas também pode ser interpretado como um lado individual, como se Deus também estivesse batendo no coração, no nosso coração, pedindo para entrar. Nesse individual, batendo a porta do seu coração, batendo a porta
de uma pessoa. A gente pode também relatar, né, essa passagem dessa forma, entender dessa forma. Amém? Mas o sentido de ambos os que eu disse, ele tem um mesmo objetivo. É a busca da comunhão de Deus comigo e com você. Aqui Deus está buscando a comunhão. Deus busca assim, estou batendo, eu quero entrar em algum lugar. Estou batendo, estou sendo bem insistente. Pode até me rejeitar, mas pode até não atender, mas eu estou ali, ó, batendo. E Jesus faz isso, né? Vai batendo na porta. E com isso, essa reflexão que eu gostaria que a gente fizesse, eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão sobre onde está Deus. E fizesse uma reflexão também sobre ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, Michele, como? Nós lemos um versículo que está falando assim, ó. Se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Na nossa casa também é assim. Quando alguém quer entrar, tem que se anunciar. Ele bate a campainha, bate a porta. E se você escutar chamando, você vai lá e abre. Mas se você também não escutar, a pessoa vai falar, não tem ninguém, eu vou embora. A nossa vida com Cristo é assim. Ele está dando relatos, Ele está nos mostrando aqui em pequenas coisas, as coisas que Ele gostaria que a gente tivesse um pouco mais de atenção. Eu estou à porta, se alguém abrir. Não sei se essa palavra vai falar com alguém que precisa abrir o coração para Jesus entrar, ou se essa palavra vai ser para trazer sua comunhão com Deus novamente, ou se vai servir para você entender e fortificar que realmente o Senhor já está aqui dentro. Amém? Primeira coisa que o nosso coração ele precisa saber, ele precisa entender que nós precisamos escutar. Fala para o seu coraçãozinho assim, ó, eu preciso escutar Deus. Acima de qualquer coisa, a palavra do Senhor assim, ele enfatiza esse sentido. Ele enfatiza assim, se você ouvir, se alguém ouvir. Então ele está dando ênfase, ele está dando uma importância a esse sentido da audição. Está dando importância a esse sentido de ouvir. Por que é importante ouvir? Ouvir a voz de Deus. Ouvir o que o Senhor tem a dizer. Ouvir o que o Senhor já está falando. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que pedir muito a Deus para curar esses sentidos nossos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse sentido da audição. Pedir a Deus para curar esse sentido de audição, para que a gente não fique surdo, para que Deus aumente a nossa sensibilidade de ouvir, né? Para falar assim, Deus, eu preciso ouvir. Mas por que, Michele, a gente precisa ter essa sensibilidade de ouvir? Além de não ouvir Deus, nós também estamos com um probleminha de sensibilidade de escutar uns aos outros. Às vezes escutar o que devemos fazer, às vezes de escutar a nossa própria voz, a consciência, que a gente chama de Espírito Santo, aquela voz que fala assim, isso é errado, faz isso não. Sabe quando lá dentro fala assim, não faz isso não, e a gente não dá ouvido a essas vozes, a essa voz? Nós temos que começar a pedir a Deus para abençoar as nossas vidas, para que a gente comece a escutar a voz de Deus.
Hoje está tendo tanta algazarra, não sei se eu posso falar essa palavra, muitos barulhos que estão nos impedindo de escutar a voz de Deus, estão nos impedindo de escutar realmente a voz verdadeira. Obrigada. Não é que Deus não fala. Às vezes é que os ouvidos perderam essa sensibilidade para ouvir o que é de Deus, o que é divino. Muitas pessoas às vezes passam por dificuldades, por problemas, por situações, e muitos já se questionaram: onde está Deus? Por que Deus não me atendeu? Deus não está me ouvindo? Deus se esqueceu de mim? Deus me abandonou? Deus se afastou de mim? Mas você sabe quando no real é quando a gente perde essa sensibilidade de ouvir a Deus? Nós ouvimos tantas coisas, nós ouvimos pessoas, tem pessoas que ficam aí no call center, que escuta a gente o dia inteiro, né? Vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai respondendo, vai ouvindo, as coisas vão ficando mecânicas, vão ficando automáticas, você ouve, você fala, você já nem percebe o que você está falando e às vezes nem escutar. Eu achei interessante esse último vídeo que a igreja fez. Foi uma comédia, né? Foi divertido, mas deu para entender que às vezes a gente não escuta o que estão pedindo para nós. Fale um personagem com a letra A, que não possa ter letra A, mas a gente está tão acelerado, a gente não percebe o que o outro falou, né? O que as coisas estão falando, como que está acontecendo. Muitas vezes a gente dá ouvido e escuta as notícias só de jornal, as notícias de televisão, as notícias de tragédias, porque notícias de jornal é só coisas ruins, as coisas que a gente não deveria escutar. Às vezes a gente escuta só as críticas, a gente escuta só pessoas criticando, a gente está dando ouvido só às pessoas que estão fofocando, em vez de realmente estar tentando ouvir quem a gente precisa ouvir. A gente está dando ouvidos a quem não precisa. E dar ouvidos ao que realmente precisa é o que essa música me trouxe a reflexão sobre o que eu tenho ouvido, o que eu tenho falado, o que eu tenho escutado. A voz de Deus está realmente no lugar onde eu deveria escutar? Por que eu não tenho escutado a voz de Deus? Ah, Michele, nem todo mundo ouve a voz de Deus. A palavra do Senhor vai falar que realmente as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Nem todas as pessoas têm a percepção de ouvir Deus. E essa percepção de ouvir Deus eu achei interessante quando um relato de um estudioso que ele falava assim sobre ouvir. Sabe quando um filho sabe discernir a voz da mãe? Sabe quando pode estar aquela barulheira toda, mas a mãe fala, estou aqui, e o filho cala? A gente já viu quando o neném nasce, está chorando, a mãe ou o pai fala com a criança, a criança para de chorar na hora, porque ela ouviu a palavra da mãe, ela ouviu a palavra do pai, de alguém que traz confiança e conforto. E ele falava assim, muitas das vezes nós damos ouvidos só às vozes do medo, da ansiedade, da angústia, a voz da tristeza, a voz da ansiedade, e não dá ouvido à voz de Deus. Sabe por quê? Porque a gente aprende a reconhecer a voz. O bebê não reconheceu a voz da mãe. Muitas vezes nós estamos só reconhecendo a voz dos medos, da ansiedade,
dos problemas, a gente não reconhece a voz de Deus na barulheira toda. E a gente, como cristão, a gente tem o dever de perceber a voz de Deus, de saber que aquela voz é de Deus. Porque se a gente está aqui na igreja, a gente segue a Cristo, a gente é um cristão abençoado, você sabe que Deus está falando com você. Se você ainda não está escutando a voz de Deus, é porque você não está dando lugar, abrindo os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Michele, mas como que eu ouço a voz de Deus? Você está falando que é importante ouvir a voz de Deus, a gente precisa reconhecer a voz de Deus. Tudo que é a voz de Deus, a palavra de Deus diz assim, ó, que a palavra de Deus é a Bíblia, é as Escrituras. Porque Deus não fala, Ele nunca vai dizer algo que não está na Bíblia. Como que eu vou entender isso, Michele? Se alguém virar para você e falar assim, vai lá e rouba, vai lá e mata aquela pessoa, está escrito na Bíblia que eu posso fazer isso? Então a gente entende que isso não é a voz de Deus, pode ser outras vozes. Quando você fala, você entende assim, eu vou fazer, não só roubar, matar, eu dei esse tipo de exemplo. Da mesma forma que se alguém virar para você e falar assim, irmã, Deus mandou te falar que é para você fazer isso, que é para você não conversar mais com seu irmão, que é para você foi ofendida, que você brigou com ele mesmo, mas corta a relação. Não conversa com ele mais não. A voz de Deus nós vamos interpretá-la. Onde fica que Deus na Bíblia fala que a gente tem que perdoar, esquecer, deixar as ofensas de lado, perdoar se bateu de um lado, dar o outro. O que está na palavra de Deus? Deus, o que é de Deus, sempre está escrito na palavra. O que é fora da palavra de Deus, nós temos que entender que não é a voz de Deus. A voz de Deus sempre é algo que está na palavra. E você vai entender, Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir sua voz. Eu preciso entender. Eu preciso ter esse entendimento. A palavra de Deus fala, queridos. Tudo está aqui, ó. Eu posso, em N decisões em minha vida, problemas, dificuldade, a palavra de Deus tem solução para tudo. Até no momento da ansiedade, a palavra fala, aquieta a tua alma, confia no Senhor, vai dar tudo certo. Amém? A escritura de Deus é importante para a gente escutar a palavra de Deus. E a voz de Deus se confirma também. Ela é confirmada. Como se diz isso, Michele? Você fala confirmada. Quando é de Deus, as coisas abrem as portas. Você pode falar assim, Deus, eu preciso de um sinal. Eu preciso de uma confirmação. A palavra de Deus, ela tem uma confirmação. Quando ela é voz de Deus, quando a gente escuta, a gente quer entender se é voz de Deus, tudo que vem de Deus tem uma confirmação. Falar assim, Deus, eu preciso que o Senhor abra aquela porta para mim. Se for da tua vontade, aquela porta vai abrir. Deus confirma. A porta se abre ou a porta se fecha. Tudo que Deus fala com você, Deus confirma. Deus confirma assim, se virasse, Deus me mandou sair do emprego onde eu estou aqui agora. Você é uma família, você é marido, você é esposa. Deus falou comigo que é para me sair desse serviço, que eu estou sendo muito perseguido, que eu estou sendo muito ofendido, eu estou sendo humilhado. Deus mandou sair desse emprego. A confirmação vem. Você é casado? Se Deus
essa situação no seu coração, você vai conversar com a sua esposa e Deus também vai ter falado no coração dela também, que é confirmação. Quando não tem confirmação, quando a gente crente, está dentro da igreja, a palavra de Deus, quando não tem confirmação de todos os lados, porque se Deus fala algo como casal para mim, Ele também tem que confirmar com a esposa. Então, às vezes, essa comunhão e esse diálogo confirmam as confirmações. Porque senão as decisões são muito individuais. A palavra de Deus, ela te confirma. Ela vai se confirmando. Vocês estão me entendendo? Amém? Ouvir a voz de Deus. Se alguém ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a gente deixa de escutar Deus quando algo acontece, quando algo do nosso eu, quando é algo que a gente queria, não acontece. Então não vou escutar mais Deus, não vou mais escutar Deus, não vou. Glória a Deus. Amém. E todas as vezes que eu deixo escutar o Senhor, algo acontece ao nosso redor. A gente que busca o Senhor, está mais firme com o Senhor, algo acontece. O que acontece, Michele? A gente bate a cabeça, erra mesmo, toma decisões erradas, que a gente não escuta a voz de Deus, a gente já toma decisão sem escutar. A esposa erra quando não escuta o marido, o esposo erra quando não escuta a esposa, os pais erram quando não dão importância ao que os filhos estão dizendo. Os filhos erram mais ainda quando também não escutam a voz dos pais. E nós, como cristãos, nós erramos espiritualmente quando nós não escutamos a voz de Deus. Na nossa vida cotidiana acontecem erros quando a gente não escuta outras pessoas. E na vida cristã também. Quando a gente não escuta Deus, a gente não entende o que Ele quer dizer para a nossa vida, algo vai acontecer de errado. E nós não podemos falar que Deus não fala. Fala assim, Michele, Deus não fala. Mas Deus nunca falou comigo. Irmãos, Deus fala. Deus fala a todo momento. Deus fala quando você acorda. Deus fala quando você se levanta, quando você vai dormir. Deus fala. E a gente tem que reconhecer hoje, humildemente, que muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para não escutar o Senhor. Às vezes a gente escuta, a gente fecha os nossos ouvidos para a gente achar que a gente vai ser felizes. A mocidade de hoje em dia faz isso, não escuta a voz de Deus porque, eu quero ir para a festa, eu quero ir para a balada, eu quero ir para os lugares, não vou escutar meus pais, não vou escutar que Deus que vai ter consequências. Você não vai escutar isso com o Senhor. E Deus, Ele diz, Deus é o Deus que conduz a minha vida e conduz a sua vida. Então não tem motivos da gente não querer escutar o que Ele tem. Porque se nós estamos crentes aqui, nós entendemos que o Senhor é a direção da minha vida, da sua vida, não tem por que não escutar. Porque Deus não vai tomar uma decisão ou vai me direcionar para algo que é errado. Todas as coisas cooperam para o meu bem, para o seu bem. Todas as coisas que vêm de Deus é para o nosso bem. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Muitas vezes as coisas não estão caminhando do jeito que a gente gostaria, do jeito correto. Esse versículo ele também nos ensina que nós devemos
melhorar as nossas decisões. Nós precisamos melhorar as nossas decisões. Como melhorar as nossas decisões? Porque Deus está lá, Ele bateu e abriu. Eu decido abrir ou permanecer lá sozinho. Eu permanecer sem abrir a porta para Jesus, eu tenho uma consequência. Agora, eu escolhendo abrir a porta para que Jesus entre comigo, é uma decisão muito abençoada. E na sua vida toda, nós temos que entender que nós temos que ter boas decisões. Você, na sua vida, você é que decide a sua vida amorosa. Você escolhe seu namorado, sua namorada, uma decisão sua. Você decide essa decisão. No seu matrimônio, quando você decide, você, tipo assim, a sua vida matrimonial foi construída pelas suas decisões. Eu escolhi com quem casar. A minha vida espiritual também é construída por decisões. Eu decido colocar Deus na minha vida para seguir em frente, guiar as coisas, ou eu tomo as minhas decisões. A nossa vida é tomada por decisões. E essa tomada de decisão é que vai nos diferenciar da nossa bênção. Quando nós colocamos as nossas decisões, tomamos as nossas decisões com Cristo, quando a gente abre a porta, quando a gente escuta Deus, as nossas decisões sempre vão ser assertivas. Sempre vão ser decisões que vão abençoar o seu futuro, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua descendência, vai abençoar o seu futuro. As minhas decisões vão influenciar como vão ser minha vida futura para frente. E essas decisões, o Senhor, Ele está nos ensinando, Ele dá essa opção, né, para que decida pela melhor parte. Decida a Jesus. Abre, eu bati. Eu te chamei. Ele está lá batendo. Ele foi à sua procura. Ele quer simplesmente que você faça o quê? Abra a porta. Escute Ele. Deixe Ele entrar. Essa música que fala muito sobre... Retrata esse versículo. Ela fala sobre quando a gente toma a decisão de não deixar Jesus entrar. Essa música tem uma letra que fala assim... Onde está Deus? Está lá fora. Quando Deus está lá fora, a alma chora. A alma chora quando Deus está do lado de fora. Onde está Deus? Quando Deus está do lado de fora, a nossa alma tristece. A nossa alma sofre. Ela fica aqui, a letra da música diz assim, que a nossa vida, quando a gente toma essas decisões, é uma casa abandonada. É um mundo vazio. Que essa casa, esse mundo, é a falta de amor, é a falta de Jesus quando nós deixamos Ele do lado de fora. E nós sabemos que Jesus é o amor, Ele está batendo, Ele está pedindo para entrar. E sabe o que acontece? Essa mesma canção fala isso, que existe coração de pedra. Às vezes tem cristão ainda, entre nós, irmãos, que o coração ainda está cheio de pedra, a alma está cheia de orgulho. Aí você sabe o que vai acontecer? O caminho vai ficar sem direção. Sem direção. Nós, como decidimos, escolhemos essa vida, fala assim, onde está Deus?
tenho que buscar Deus para dentro do meu coração, para dentro da minha vida, para dentro da minha casa, para dentro da minha família, para dentro do meu emprego. Eu tenho que trazer Deus para dentro. Tenho que colocar Deus para dentro. É a mesma coisa se você virar para mim, você é crente, você não perdoa. Seu coração não perdoa, é sinal de que Deus está do lado de fora. Sabe aqui, ó, se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, onde está Deus? Onde que Ele está? Está do lado de fora. Sabe aquela pessoa que não consegue estender a mão para o irmão? Não consegue estender a mão para alguém que está precisando? Uma pessoa não é só generosa, mas uma pessoa que ajuda. Sabe quando você, não, eu não ajudo ninguém, porque ninguém me ajuda. Sabe quando você não consegue estender a sua mão para o seu irmão? Eu vou te perguntar, onde está Deus? Se você não consegue estender sua mão. Está do lado de fora. E se eu não consigo fazer o bem, sem olhar quem é? Não, eu só vou fazer porque é fulano. Ah, mas aquela lá não quero fazer não, não quero ajudar não. Não vou ajudar não. Se você não faz o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Está do lado de fora. Se eu não consigo perdoar quem me ofendeu, onde está Deus, irmãos? Está do lado de fora. Se o coração não perdoa. Nós, como cristãos, a gente tem que começar a viver mais o Evangelho, a palavra de Deus. A gente está falando muito, ouvindo pouco de Deus, vivendo pouco o que Deus manda a gente viver. Hoje está assim, uma geração, muitos perguntam, poucos respondem, ninguém se importa. E esse texto aqui, ó, que nós lemos, foram cartas que foram escritas a igrejas, a 7 igrejas, e foram escritas para crente. Não foi escrito só para evangelizar, não. Foi escrito para mim, para você, que às vezes fica morno na fé. Às vezes vai ficando assim meias medidas, né? Mais ou menos, crente. Vai esquecendo. E o Senhor hoje nos chama, queridos, para ouvir a voz de Deus. E o Senhor hoje nos chama para ter uma vida com Deus mais séria. Leve a vida com Deus mais séria. Michele, mas eu tenho uma vida com Deus séria. Às vezes, irmão, a gente acha que tem uma vida com Deus séria. O Senhor precisa que a gente entenda. Você sabe o entender, o sacrifício que Ele teve por mim e por você? Que Ele morreu, que Ele pagou alto preço. Se não fosse por Ele, nós não seríamos nada. E a gente ainda reclama, às vezes, porque a comida está fria. A gente reclama porque nosso sapato está gasto. A gente reclama por coisa pequena. Mas a gente, como cristão, nessa hora, a gente tem que entender que se você entende que Jesus é seu Criador, seu Salvador, e que Ele fez tudo por você, que Ele é merecedor do seu imenso amor, independente de que seja, todas essas coisas ficam pequenas, a gente entende, a voz de Deus é a mais importante na minha vida. A voz de Deus. Pode vir ansiedade, pode vir depressão, pode vir angústia, pode vir o que vier, pode vir problema relacionamento com família, pode vir, Deus, o Senhor vai resolver o meu problema. Eu vou escutar o que o Senhor tem para mim e me direciona. Que Deus direciona. Estou com problema com relacionamentos no trabalho, Deus direciona. E a minha alegria de te servir vai ser maior, porque o Senhor vai resolver esse problema. Você pode dizer amém? A
A gente, como cristão, queridos, a gente tem que ter aquela fé. Michele, mas fé é fé, irmãos. Fé é dar passo no escuro. Fé é não entender mesmo. Fé é Deus, eu vou confiar que o Senhor vai fazer, independente do que não é a minha vontade. É dar passos no escuro. Não importa, Deus, se eu tenho que caminhar sem ver a luz no fim do túnel, mas o Senhor está aqui. O Senhor vai fazer alguma coisa. A vida de obediência a Deus. É difícil ser crente. Você está achando que é fácil ser crente? Não. A gente tem que engolir as coisas. Tem que falar, Deus, está tudo bem, eu vou escutar a sua voz. Não é o que eu quero, a nossa área carnal pula para tentar resolver as coisas. Mas o Senhor hoje pede para que a gente leve uma vida mais a sério com Deus. A gente busca essa sensibilidade de ouvir a Deus, que essa sensibilidade de ouvir a Deus vai fazer a gente ser um cristão melhor, um dependente de Deus. Ou então a gente vai ficar a vida inteira, sabe o quê? Sendo esse irmão ou essa irmã com um coração de pedra, calma, cheio de orgulho, igual diz a canção. A gente não vai ter direção, a gente vai rodar em círculo ali, ó, e não vai resolver nada. Não é a gente que resolve, nossa vida vai ficar ali travada. O Senhor hoje nos busca assim, Deus, vamos nos ensinar a escutar a voz de Deus no meio dos barulhos. Vamos escutar a voz de Deus, mas como que eu vou escutar a voz de Deus? Irmãos, é fazendo o que vocês estão fazendo aqui hoje. Buscando a Deus, buscando a palavra, tentando reconhecer a voz de Deus. É buscar a Deus. Deixa eu entender a voz de Deus. Que depois, uma vez que você escutou a voz de Deus, é a voz de Deus na sua vida, o resto da sua vida. Não sei se você identificou se Deus está do lado de fora da sua casa, do seu coração, da sua vida, dos seus negócios. Mas o Senhor hoje quer falar assim, abre a porta, deixa eu entrar. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero ter comunhão. E não tem nada melhor do que uma pessoa gostar de ir na sua casa, gostar da sua presença, da sua companhia. Eu gosto quando alguém fala assim, não, foi tão bom ficar com você. E Deus está fazendo isso. Abre a porta que eu quero ficar com você, que eu quero entrar. Eu quero ter comunhão com você. E às vezes você fala assim, aqui não. O coração está blindado, fechado. É tão fácil abrir a porta e deixar Deus arrumar essa bagunça que está aqui no coração, deixar Deus melhorar essa comunhão, essa leveza da nossa vida. E a correria do dia a dia vai fazer com que eu e você somente escute as vozes do barulho, medo, ansiedade. Sabe aquela voz da dúvida? Será que é de Deus isso? A voz da dúvida acho que é o que mais permanece na nossa vida. E Deus fala assim, ó, no versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quando ele diz assim, estar no trono de Deus, aqueles que venceram, aqueles que abriram a porta, aqueles que falaram, Deus vem cear comigo, senta aqui na minha mesa, fica na minha casa. A gente tem um prêmio, esse prêmio é o prêmio de colocar a cruz como nosso objeto de fé. O nosso prêmio é entender isso, que você não é ninguém. O seu prêmio é entender que Jesus pagou o alto preço por você e por mim. E por esse sacrifício nós vamos estar lá juntos. O meu prêmio hoje é entender que a cruz é importante.
E hoje o Senhor vem buscando e refletindo nisso, gente. Voltem para a cruz. Voltem para a cruz. Volta para Cristo. Às vezes, não é, a gente é crente, mas às vezes a gente olha para outro lugar, a gente tem que voltar a olhar para Cristo. Às vezes a gente desvia o nosso olhar. Não sei se tem alguém que precisa reconciliar com Deus. Que essa palavra também fala para os crentes, mas que possa falar no seu coração também. O Senhor está te chamando para voltar para Cristo. Olhar para Cristo e não olhar para as circunstâncias e os barulhos que estão nos atrapalhando de ouvir a voz de Deus. Você pode dizer um amém? Eu queria que você ficasse de pé, para que a gente pudesse orar. Salmo 29, você pode abrir sua Bíblia? Quando Deus fala assim, vou bater, se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, entrarei, cearei com você. Deus já sabe da possibilidade dele ser rejeitado, que vai ter gente que não vai abrir a porta, mas mesmo assim ele insiste. Ele insiste em quê? Em pessoas. Ele insiste comigo, ele insiste com você. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que a comunhão, que a nossa comunhão com Deus é a melhor coisa que pode ter nessa vida. E ouvir a voz de Deus, irmãos, você fala, mas qual que é a importância da voz de Deus? A voz de Deus é muito poderosa. Salmo 29 fala assim: deem ao Senhor, ó Filho de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo todos dizem glória. O Senhor governa o dilúvio com o rei. O rei governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. A palavra de Deus fala que a voz de Deus é poderosa. O salmista fala que a voz de Deus, o título chama A Voz de Deus é Poderosa. E o último versículo, para confirmar, diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Aqueles que dão ouvido à voz de Deus. A gente dá ouvido à voz de Deus, é paz para o resto da vida. É paz, queridos. A voz de Deus traz paz. A voz de Deus traz abundância, bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Amém? Eu queria fazer um clamor. Eu queria que, se você escutou essa palavra do Senhor e sentiu no seu coração que você precisa, às vezes, aprender a abrir a porta. Às vezes a gente não sabe como abrir a porta. O Senhor está te convidando para abrir essa porta hoje. É uma tomada de decisão. Abrir a porta. Eu queria que você viesse aqui à frente. Às vezes você não sabe como fazer isso. Às vezes você não sabe como pedir a Deus. Eu queria falar assim: Deus, eu queria aprender a escutar a sua voz, a ter discernimento com a sua voz. Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu queria, se você sentiu no seu coração, você precisa dessa voz de Deus na sua vida. Você precisa de Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos cantar um louvor. E que você feche os seus olhos. E que você fale com o Senhor sobre essa palavra. E entenda a importância de ouvir a voz de Deus. E clame a Ele assim: Senhor, me dá discernimento para ouvir a Tua voz. Me dá discernimento para escutar a Tua voz. Às vezes você está vivendo no barulho aí, ó. Você precisa ouvir a voz de Deus. E Deus está te chamando. Vem cá que eu vou limpar esses ouvidos. Há tanta bagunça. Aproveite esse momento para você falar com Deus. Para você colocar o que o seu coração está cheio. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Ofereça ao Senhor. eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Agora você abraça a vida. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Queremos te ofertar, Deus. eu quero te ofertar. Ó Senhor, a Tua palavra é importante para as nossas vidas, Deus. Mas ainda é pouco, eu sei, Nada se compara, Deus. se comparado ao que eu ganhei. Jesus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Adore ao Senhor. Você pode levantar sua mão e fazer isso, Senhor. Te louvarei. Não importa, Senhor. Não importam as circunstâncias. Nós estaremos te adorando, Deus. Adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Glória a Deus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Somente a ti, Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Cumprimente ela, ou fala assim, que Deus abençoe a sua vida. Abra a porta para Jesus entrar. Fala com a pessoa, abre a porta para Jesus entrar. Amém? Queria que você levantasse a sua mão. Senhor, nós te agradecemos por esse culto abençoado. Senhor, nós te agradecemos por todas as pessoas que estão aqui. Ó Senhor, nos leve para os nossos lares em paz. Nos leve, ó Pai, debaixo da tua poderosa mão. Ó Deus, obrigado pela tua comunhão. Obrigado por, Senhor, escolher ter comunhão conosco. Obrigada, Deus, pelo Senhor não desistir de nós. Obrigado por, Senhor, insistir em estar conosco. Então, Deus, abençoa os teus filhos, leve em paz para a tua graça. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vão em paz, queridos. Deus abençoe.